agente financeiro obriga-se ainda a incluir nos contratos com as beneficiárias finais cláusulas em que essas se obriguem a cumprir o estabelecido no artigo 53b, exigir a interveniência da empresa emitente de ações ou cotas no contrato com a beneficiária final para que assuma as obrigações estabelecidas no artigo 54c. Não exigir ou aceitar a outorga de garantia de qualquer natureza da empresa emitente das ações ou suas subsidiárias. Capítulo 3º dos contratos de financiamento acionistas. Artigo 53. No contrato de financiamento, há acionistas ou cotistas controladores para a integralização de ações ou cotas subscritas. Obriga-se ainda a beneficiária a não alienar ou onerar as ações ou cotas subscritas com a colaboração financeira do BNDES, inclusive direitos de subscrição e os incrementos de participação distribuídos, obrigando-se, na hipótese de ações, a manter sob a forma nominativa ou escritural durante a vigência do contrato. 2. Revogado. 3. Suprir o projeto da empresa emitente das ações ou cotas com os recursos da contrapartida prevista no cronograma, mediante integralização de capital em dinheiro. 4. Autorizar a empresa emitente das ações ou cotas a receber diretamente os recursos, lançando-os em conta especial do passivo a crédito da beneficiária. V. Comprovar ao BNDES, até 30 dias, após a utilização de cada parcela do crédito, a subscrição e integralização das ações ou cotas. 6. Arquivar o contrato na sede da empresa interveniente, bem como fazer a verbação do seguinte teor no respectivo livro de registro de ações nominativas e nas cautelas das ações existentes e das que vierem a ser emitidas. As ações e respectivos direitos de subscrição, a que se refere esta averbação, certificado, estão sujeitas ao ônus, condições e obrigações assumidas por seu titular no contrato celebrado com o BNDES, em data, e arquivado na sede dessa sociedade para produzir eficácia contra terceiros ou informar a instituição financeira responsável pelas contas de depósito, na hipótese de ações escriturais, os ônus, condições e obrigações assumidas no contrato. Artigo 54. No contrato mencionado no artigo anterior, a empresa interveniente, emitente das ações ou cotas, além do cumprimento destas disposições, obriga-se a aceitar a estipulação estabelecida no item 4º do artigo anterior, comprometendo-se a aplicar os recursos recebidos na integralização das ações subscritas pela beneficiária, utilizando-os exclusivamente no projeto aprovado pelo BNDES. Segundo, emitir, no prazo de 90 dias após a integralização, cautelas ou certificados das ações representativas do seu capital social. 3. Velar pelo cumprimento das obrigações das beneficiárias, abstendo-se de registrar em seus livros quaisquer atos que importem em violação dessas obrigações, dando imediato conhecimento do fato ao banco. Artigo 55. O BNDES pode considerar vencido antecipadamente o contrato, se a empresa emitente das ações ou cotas deixar de ter seu controle efetivo exercido, direta ou indiretamente, por pessoa física ou grupo de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país. 2. O poder de decisão na empresa emitente das ações ou cotas deixar de ser assegurado, em instância final, à maioria do capital votante, representado pela participação societária nacional. Capítulo 4º dos contratos com instituições do poder público. Artigo 56. Nos contratos com instituições do poder público, a beneficiária obriga-se ainda a publicar o teor do contrato ou resumo no Diário Oficial da União, se a operação envolver a participação da União Federal ou de entidade autárquica federal na qualidade de beneficiária ou interveniente, na hipótese de participação de Estado ou município ou de entidade da administração indireta estadual ou municipal, a publicação no respectivo órgão oficial será obrigatória, se assim dispuser a legislação estadual ou municipal aplicável, propostas de orçamento anual e plurianual de investimento, dotações em montante capaz de assegurar o aporte de recursos de contrapartida necessários à realização do programa ou projeto financiado. 3. Na hipótese de cessão,
sob a forma de reserva de meios de pagamento ou vinculação em garantia, de transferências federais, produto da cobrança de impostos, taxas e sobretaxas, de incentivos fiscais ou de rendas e contribuições de qualquer espécie, a incluir a partir da data de celebração do contrato e até final liquidação da dívida em cada exercício financeiro, em suas propostas de orçamento anual e plurianual de investimento, dotações ou parcelas oriundas da receita vinculada, em montante capaz de satisfazer o pagamento do principal e encargos decorrentes da operação. B. Providenciar o envio, antes da utilização do crédito, de autorização específica dirigida à instituição financeira ou a qualquer outra entidade ou órgão da administração pública que detenha a condição de depositário ou gestor daquelas receitas para reter a ordem do BNDES os recursos necessários à satisfação da dívida. C. Remeter, se assim dispuser a legislação aplicável, cópia do contrato celebrado ao Tribunal de Contas competente. Capítulo V dos contratos relativos a operações em mercado de capitais. Seção 1º dos contratos de garantia de subscrição e colocação pública de valores mobiliários. Artigo 57. As instituições consorciadas outorgam ao BNDES, sendo este o consorciado líder do lançamento, poderes de representação, para os fins estabelecidos no parágrafo 2º, artigo 15, da Lei no 4,728/65, art. 58. Na hipótese de lançamento por consórcios de instituições, não haverá responsabilidade solidária entre os consorciados, respondendo cada qual isoladamente pelos compromissos assumidos. Artigo 59. O contrato será resolvido, de pleno direito, sem ônus para os contratantes, se a Comissão de Valores Mobiliários CVM não conceder os registros necessários à realização de seu objeto. Artigo 60. No contrato de garantia de subscrição e colocação pública de valores mobiliários, a beneficiária obriga-se ainda a promover, se cabível, as alterações no Estatuto Social e em acordos de acionistas, no sentido de adaptá-los às exigências de companhia aberta. Segundo, promover, se cabível, seu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. 3. Fornecer ao BNDES os documentos e informações necessários à análise da proposta de emissão para registro da oferta pública na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, cumprindo as formalidades necessárias. Remeter ao BNDES, imediatamente após a completa subscrição das ações, cópia da ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração, conforme o caso, que tiver homologado o aumento de capital, revestida das formalidades legais. V. Remeter ao BNDES balanço comprobatório de contabilização do ágio do preço das ações. C. Promover às suas expensas a publicação dos anúncios sobre a oferta pública e o encerramento de colocação dos valores mobiliários. 7. Manter permanentemente atualizados seus registros perante a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. 8. Efetuar, sem ônus para o BNDES ou para os adquirentes dos títulos quanto do lançamento público, desdobramentos ou grupamentos dos certificados de múltiplos de ações ou debêntures, manter auditoria externa a partir da oferta pública dos títulos e na hipótese de debêntures, enquanto toda a emissão não houver sido resgatada. X. Suportar, nas épocas próprias, as suas expensas, todos os custos financeiros relativos à oferta pública dos valores mobiliários, inclusive despesas de promoção, material de propaganda, impressão de prospectos e tudo mais que for, afinal, necessário à efetivação da referida oferta. Diz manter em funcionamento o departamento de acionistas, de modo a assegurar atendimento adequado aos investidores, ou contratar serviços de instituição financeira autorizada a operar como agente emissor de certificados, aprovada pelo BNDES. 12. Aplicar integralmente os recursos, na forma do plano de aplicação de recursos que houver encaminhado ao BNDES, exibindo-lhe os comprovantes, sempre que este o determinar. 3. E remeter ao BNDES, até o dia 31 de dezembro de cada exercício, relatório sintético de sua política operacional para o exercício subsequente e o respectivo orçamento com previsões mensais de receita e despesa. 14. Para a efetivação da oferta pública,
a comprovar o decurso do prazo legal para o exercício do direito de preferência ou a renúncia a este por parte de seus acionistas, bem como comunicar por escrito ao BNDES o montante dos valores mobiliários não subscritos durante o referido prazo. B. Comprovar, se cabível, o registro no cartório do registro de imóveis competente ou de títulos e documentos, conforme a natureza dos bens da garantia real constituída em favor do BNDES, na hipótese de lançamento público de debêntures afiançadas pelo BNDES, se comprovar a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, XV para efetivação da subscrição das obras, colocar os valores mobiliários à disposição do BNDES em tantos certificados de múltiplos quantos forem exigidos, e 16, tratando-se de emissão de debêntures, a contratar com banco comercial, aceito pelo BNS, serviços de pagamento do principal e encargos das debêntures, obrigando-se o referido banco a comunicar por escrito ao BNDES até três dias úteis antes do vencimento de cada obrigação financeira ou depósito pela beneficiária dos recursos correspondentes, e B. Comunicar imediatamente ao BNDES o montante das debêntures convertidas em ações e das resgatadas antecipadamente. Seção 2ª. Dos contratos de financiamento a fundos de liquidez. Artigo 61. A sociedade corretora, administradora de fundos de liquidez, financiada pelo BNDES, obriga-se ainda a utilizar os recursos do fundo de liquidez em sua estrita finalidade de conferir liquidez às ações a que se refira, a preços de mercado, sem realizar atos contrários às práticas de sustentação de preços dos títulos, nem assumir as responsabilidades legais de depositária dos recursos que constituam o patrimônio do fundo de liquidez, em qualquer época de sua vigência. 3. Aplicar os recursos do fundo de liquidez exclusivamente nos valores mobiliários que constituam seu objeto ou em títulos da dívida pública. 4. Zelar pelo comportamento ordenado do mercado objeto do fundo de liquidez, atuando de forma a evitar flutuações indesejáveis nas cotações dos respectivos valores mobiliários. V. Manter contabilidade separada para as operações efetuadas por seu intermédio, enviando ao BNDES, mensalmente ou quando determinado, o balanço do fundo de liquidez. Meio. Envidar esforços para induzir novos investidores a participar das negociações com os valores mobiliários sob sua responsabilidade, por meio de promoção e divulgação dos citados valores mobiliários perante o mercado. ZU. Esclarecer-se com os órgãos de administração da empresa para divulgação ao público dos fatos relevantes que possam alterar o comportamento normal dos títulos no mercado. 8. Atuar em colaboração com as bolsas de valores e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, no sentido de evitar a ocorrência de manipulação de preços, utilização de informações privilegiadas ou quaisquer fatos que influenciem o conceito dos valores mobiliários perante o mercado de capitais. Menio. Solicitar à Bolsa de Valores a interrupção ou o cancelamento de operações com os valores mobiliários objeto do fundo de liquidez, sempre que verifique a existência de negociação que vise a provocar situação artificial de preços. Capítulo 6 dos contratos com recursos do Fundo da Marinha Mercante, seção 1ª das disposições gerais. Artigo 62. Ao contrato de colaboração financeira contra do FMM, aplicam-se também as disposições deste capítulo. Art. 63. O crédito será posto à disposição da beneficiária depois de cumpridas as condições de liberação referidas no contrato de colaboração financeira em função das necessidades de realização do projeto, respeitadas em qualquer hipótese a disponibilidade orçamentária e a programação financeira do FMM. Parágrafo único. A qualquer momento, a utilização do crédito poderá ser suspensa, se a execução do projeto, sob o aspecto financeiro, não estiver de acordo com o cronograma de construção e quadro de usos e fontes aprovado para a embarcação financiada. Artigo 64. Integram o contrato de colaboração financeira com recursos do FMM para todos os fins e efeitos jurídicos, sem que resultem obrigação, responsabilidade ou ônus de qualquer natureza para o BNDES perante o estaleiro ou a beneficiária 64.
e menos o contrato de aquisição mediante construção de embarcação financiada, celebrado entre o estaleiro e a beneficiária. Vezes as especificações contratuais. 13. Os planos de construção que dele fazem parte. Parágrafo único. A elaboração e a execução do projeto devem ter por base as especificações contratuais, os planos de construção e as regras das sociedades classificadoras 65, seção 2ª, da execução judicial e do foro. Seção 3ª, das obrigações especiais da beneficiária. Artigo 67. No contrato de colaboração financeira à conta do FMM, a beneficiária obriga-se ainda a manter em dia todas as obrigações contratuais perante o FMM. Segundo, comprovar o registro no Tribunal Marítimo da garantia constituída sobre a embarcação em favor do BNDES no prazo de 90 dias, contado a partir da eficácia do negócio jurídico 73. Terceiro, manter até final liquidação da dívida a embarcação dada em garantia na classificação em que foi construída, apresentando ao BNDES, na época da entrega da embarcação e sempre que solicitado, atestado comprobatório expedido pela sociedade classificadora contratada, bem como autorizar o BNDES a ter acesso ao registro daquele bem, promovido pela sociedade classificadora 74. AIV, cumprir, nos prazos estabelecidos, todas as obrigações decorrentes à embarcação financiada. V-, contratar, se o BNDES determinar, serviços de auditoria externa específica para os gastos realizados pelo estaleiro na construção da embarcação financiada. Vez, apresentar ao BNDES relatórios de acompanhamento físico e financeiro da construção da embarcação financiada. De acordo com as diretrizes e a periodicidade definidas pelo BNDES, informando sobre as atividades realizadas e aquelas cuja execução for prevista para o período seguinte. ZECSEI, contratar, se o BNDES determinar, empresa especializada para elaborar os relatórios mencionados no inciso anterior. 8. Obter autorização do estaleiro, para que os representantes e prepostos do BNDES tenham livre acesso às suas instalações e às informações pertinentes ao projeto, para fins de verificação e acompanhamento físico e financeiro da construção da embarcação financiada. INIOS, apresentar ao BNDES, nas épocas próprias, o relatório de fim de garantia, o termo de cessação de garantia e o termo de entrega e aceitação, pertinentes à embarcação financiada. X, apresentar título de inscrição e a provisão de registro, expedidos pela Capitania dos Portos e pelo Tribunal Marítimo, respectivamente no prazo de 60 dias, contados da data da assinatura do termo de entrega e aceitação da embarcação financiada. Z1. Não operar a embarcação dada em garantia contrariamente à legislação brasileira ou de qualquer outro país em cujas águas se encontrar. 12. Comprovar a realização das vistorias periódicas na embarcação dada em garantia nas épocas estabelecidas na legislação pertinente, apresentando ao BNDES, sempre que solicitado o termo de vistoria. 13. Assegurar ao BNDES o direito de colocar um representante a bordo da embarcação dada em garantia, a fim de inspecioná-la e averiguar o cumprimento das exigências contratuais e legais. 14. Revogado. Seção 4ª. 2 seguros das embarcações. Subseção 1ª, norma geral, artigo 68. O seguro da embarcação financiada e de outras embarcações, objeto de garantias constituídas nos contratos do FMM, reger-se-á pelas disposições da presente seção, além das estabelecidas nos artigos 29 a 33, no que couber. Parágrafo único. A beneficiária não pode praticar, nem tolerar ou permitir que seja praticado qualquer ato que possa prejudicar os direitos decorrentes do seguro. Subseção 2ª do seguro da embarcação em construção. Artigo 69. A beneficiária deve segurar a embarcação em construção dada em garantia, bem como os equipamentos, materiais e componentes a ela destinados, desde o início da sua construção até a data da assinatura do termo de entrega e aceitação. Parágrafo 1º. O seguro referido neste artigo deve ser contratado de acordo com a cobertura especial no set das condições particulares da apólice de seguro cascos marítimos. Parágrafo 2º.
O seguro deve ser mantido em valor equivalente ao preço total de construção da embarcação, nele incluídos quaisquer acréscimos ocorridos durante a fase de construção, atualizado pelo índice de reajuste aplicável ao financiamento. Subseção 3º. Dos seguros de embarcações construídas. Artigo 70. A beneficiária deve segurar as embarcações dadas em garantia até a liquidação final das obrigações, sendo o termo inicial. A assinatura do termo de entrega e aceitação, na hipótese de embarcação financiada. Segundo, a constituição de garantia, nas demais hipóteses. Parágrafo único. O seguro referido neste artigo deve ser contratado de acordo com a cobertura básica no 3 das condições particulares da apólice de seguro cascos e marítimos. Disposições finais. Artigo 71. O não exercício imediato pelo BNDES de qualquer direito ou faculdade assegurado nessas disposições e no contrato ou tolerância de atraso no cumprimento de obrigações, não importa inovação ou renúncia à aplicação desse direito ou faculdade, podendo ser exercido a qualquer tempo. Artigo 72. O cumprimento dos prazos e obrigações e sanções estabelecidas nestas disposições e no contrato independem de qualquer aviso ou notificação. Artigo 73. O foro do contrato é menos para os processos em geral, o da sede do BNDES, ou B, o da cidade do Rio de Janeiro. Segundo, para os processos de execução judicial, A, os do inciso I, B, o da sede da beneficiária, ou C, o da situação dos bens dados em garantia. Artigo 74. Todas as despesas decorrentes da formalização do contrato, inclusive sobre ele incidentes, são de responsabilidade da beneficiária. Estas disposições foram aprovadas pela resolução no 665/87 de 11,12. 87 da diretoria do BNDES, publicada no Diário Oficial da União de 29,12. 87, seção I, página 20,776, 782. Normas e instruções de acompanhamento, anexo à resolução no 660. 87. Aplicabilidade. As presentes normas aplicam-se ao acompanhamento de beneficiário de colaboração financeira, objetivando manter o sistema BNDES informado sobre a execução do projeto aprovado e do desempenho do beneficiário, respeitadas as peculiaridades de cada modalidade operacional do crédito. 2,1. Para a utilização da uma parcela, deverá o beneficiário apresentar a apólice de seguro dos bens dados em garantia, acompanhada do CIS de pagamento de prêmio observado o disposto no item 4 destas normas. B. Comprovar, no caso de empresas industriais, a abertura na sua contabilidade das contas para registrar um investimento relativo ao projeto, conforme item 5,1 das presentes normas. C. Comprovar o cumprimento das condições especiais constantes do contrato. 2,2. Para a utilização de cada parcela do crédito será, a critério do BNDES, realizada visita de acompanhamento, devendo o beneficiário estar em dia com as obrigações contratuais e com as disposições destas normas. B, estar em dia com a execução física e financeira do projeto. E C, estar em dia com o envio do relatório de desempenho mencionado no item 3,1 destas normas. 2,3. A qualquer momento, a juízo do BNDES, a utilização do crédito poderá ser suspensa, desde que deixe de ser cumprida qualquer cláusula contratual. B. Seja aplicada irregular, inadequada ou indevidamente qualquer importância recebida por conta do crédito. C. As obras, equipamentos ou materiais não correspondam